Todos encontraram, amém? Nos diz assim a palavra de Deus: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Santíssimo Deus, Deus eterno, Deus grandioso, temos cantado a Ti, ó Deus Criador dos céus e da terra. Reconhecemos os Teus atributos grandiosos, absolutos, diante da Tua revelação, tanto na criação, mas também nas Escrituras, que é a revelação especial de Deus, Tua palavra inspirada e útil para nos corrigir, para fazer tudo conforme o conceito da Tua vontade. E nós estamos aqui, em primeiro lugar, para santificar o Senhor. Este mundo é para Ti e os nossos corações. Em cada minuto, em cada segundo, ó Deus, você está agarrado às Suas promessas, segundo a Tua palavra. Que o Senhor Espírito, mais uma vez, venha se encarregar de nos iluminar, de nos encher de poder ao ouvirmos Tua palavra. Que o Senhor possa derramar deste avivamento em nossos corações, onde nós reconhecemos os nossos pecados, não merecemos a Deus nada, mas tudo vem da Tua boa mão, da Tua graça, perante as nossas vidas, mediante o grande amor que foi refletido na cruz de Jesus Cristo, correndo por cada um de nós. Possamos estar mais perto do Senhor, das Escrituras nesse sábado amanhã, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, prestando atenção para aquilo que o Senhor quer, ó Deus. Prestemos para termos um fruto também no ouvir, no meditar. Ó Deus, nós te pedimos essas graças, pois nós necessitamos mais uma vez sermos alimentados por Ti, onde o Senhor Jesus é o pastor supremo, que deu a vida pelas suas ovelhas e nos deu essas instituições maravilhosas, foram inspiradas por Ti. E o Espírito continua essa obra, esse ministério em nosso interior, clamando constantemente a palavra. Por isso faz isso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós te clamamos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses versículos, Paulo vai continuar a sua exortação de nós prosseguirmos na fé cristã, no pleno da nossa soberana vocação, que ele fala no versículo 14, quando ele começa o capítulo 3, de todos esses contrastes que observamos, os falsos mestres, o apóstolo Paulo, o que ele tem, o que ele adquiriu em Cristo, essa santificação, a comunhão nos seus sofrimentos. Paulo está se conformando na sua morte e através disso ele tem um chamado, uma vocação, e ele está nesse progresso, ele prossegue para conquistar aquilo que também foi conquistado. Cristo conquistou e por isso Paulo está nesse progresso, a cada dia nesse amadurecimento espiritual para todo sempre. E nesses versículos, Paulo agora vai contrastar dois padrões de comportamento, que quando nós estivermos expondo é muito importante que os irmãos coloquem os seus corações nesses versos e façam a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez, ou o seu intuito quando ele escreveu para esses irmãos, que é algo dramaticamente oposto, um comportamento terreno e um comportamento celestial. Poderíamos tematizar essa mensagem vivendo de maneira celestial.
Esse é o ponto do apóstolo Paulo nesses versículos. Há uma necessidade de nós caminharmos seguros, e essa segurança do caminhar cristão, o caminho estreito, vamos dizer assim, que nós estamos com Jesus, há um molde. Ele vai falar, um modelo estabelecido por Deus, que nós precisamos colocar os nossos olhos fitos nesse modelo para nós desenvolvermos ou continuarmos a nossa fé cristã até a vinda de Jesus, onde a prova disso é que o apóstolo Paulo finaliza nesse progresso, olhando para Jesus, a nossa pátria celestial, ele se aguardar, e tudo resultará na transformação deste corpo de humilhação. Até lá, nós devemos olhar para as nossas necessidades para observarmos esses modelos que Paulo vai colocar aqui. Ele vai contrastar o modelo celestial, a vida celeste, mas infelizmente nós temos um modelo ou um antimodelo terreno e nós devemos nos afastar nesse progresso, nessa caminhada cristã. É muito importante nós relembrarmos que até agora nós vimos, e Paulo desenvolveu isso, 3 paradigmas, ou 4 paradigmas, ou modelos, melhor dizendo, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, aqui neste exato momento. Capítulo 2, ele colocou Cristo como o exemplo por excelência. Nós devemos olhar para Jesus. Jesus, ele é um exemplo que a gente precisa sempre observar. Mais à frente, ele coloca Timóteo, a sua demonstração de amor e compaixão. Epafrodito, apontando para um modelo, vamos dizer assim, de perseverança no sofrimento. E nós vimos no capítulo 3, Paulo ele concluindo com o seu exemplo, ele deixou tudo para conquistar o melhor bem que ele possui, que é Cristo Jesus, e ele, ao escrever isso, ele quer que esses irmãos olhem para a vida do apóstolo Paulo, para a sua vida, e eles possam ter um modelo, para que eles possam caminhar diante dessa comunidade cristã, desse processo de nós prosseguirmos na fé cristã. Então Paulo vai fazer exatamente isso no versículo 17. Ele vai expandir esse conceito de modelo para que a gente possa olhar para ele e para esses modelos que ele vai mais à frente colocar. Outros irmãos também são modelos para que a gente possa usufruir do cristianismo nessa comunidade cristã. Então veja que Paulo aqui ele vai focar 3 coisas, está bem básico aqui no texto, essa estrutura. Primeira coisa, verso 17, nós temos o modelo ou o seu exemplo, ele vai estabelecer isso. Em segundo lugar, ele vai colocar a vida mundana, onde a gente precisa se afastar disso, mas ele finaliza com a vida celestial. Então, exemplo de Paulo, vida mundana e a vida celestial. Então, em primeiro lugar, versículo 17 é o exemplo de Paulo. Ao longo do capítulo 3, especialmente nos versículos 4 ao 14, como a gente falou agora há pouco, Paulo usou a si mesmo como um exemplo concreto de cristão. E o exemplo concreto que a gente observa nesses versículos anteriores é que ele se concentrou nas promessas futuras diante das suas atividades terrenas. Enquanto ele estava aqui em progresso, ele estava se concentrando em quem ele era em Jesus Cristo. E ele vai agora no versículo 17, de maneira mais explícita, vamos colocar assim, exortar os filipenses para que continuem olhando para este modelo estabelecido, para a fé cristã que o próprio apóstolo Paulo estava vivendo e esses irmãos precisavam observar. Então ele começa afirmando com a palavra irmãos. Essa palavra é interessante porque é uma preocupação amorosa do apóstolo Paulo. Ele está se identificando com seus leitores diante dessa irmandade que ele possui, e ele vai começar logo no início afirmando que ele está junto com esses irmãos, apesar de estar preso a essa relação de imitação, a essa relação próxima, e essa proximidade está na palavra irmãos. Ou veja, Paulo está distante, mas o que aproxima desses irmãos é a irmandade. Irmãos, sede imitadores meus. Então veja, Paulo, nessa família cristã, pede a esses irmãos que observem a sua vida, imitem a sua vida, porque ele estava testificando da vida de Cristo. Além disso, Paulo vai continuar a afirmar que nós devemos ter olhos fixos em outros modelos, outros irmãos que também seguem o exemplo de Jesus. Veja que ele acrescenta, e
observai. E o interessante dessa palavra observai, que quando nós chegamos no capítulo 2, já temos visto isso, a questão da humildade, de colocarmos o interesse do outro em primeiro lugar. Lá no versículo 4 nós temos a palavra vista. Não tenha cada um em vista, ou seja, algo fixo que eu observo. Eu não preciso olhar para mim mesmo de maneira absoluta, mas para que eu possa colocar o bem do outro em primeiro lugar, eu preciso deixar muitas coisas da minha vida e colocar a visão do outro, o interesse do outro em primeiro lugar. A nossa tradução colocou em vista, mas a gente pode traduzir este olhar. Não coloque o seu olhar naquilo que é propriamente seu, senão também na qual é do outro. Então, a mesma palavra que o apóstolo Paulo coloca, ele expande agora, a gente pode colocar, ele está ecoando o princípio deste olhar fixo. E quando ele fala sobre modelo e observarmos o modelo de outras pessoas, ele está dizendo exatamente isso. No crescimento ou no progresso de colocarmos o interesse do outro em primeiro lugar, nós precisamos observar a vida de certos indivíduos, a vida de certas pessoas que crescem em santificação, que crescem no progresso espiritual. Então, eu preciso olhar, eu preciso observar. Isso faz parte da humildade cristã. Tirar um pouco o meu ego, os meus prazeres de lado e observar modelos que Deus tem levantado na vida cristã, e através disso eu estou observando. Aqui esse observar é uma concentração, é um propósito único. Cada um deve olhar um para o outro, modelos que Deus vai estabelecendo na vida cristã, para que a gente continue nesse propósito único e solene de nós nos unirmos uns com os outros. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Cada um buscando aquilo que era seu, a divisão da igreja, e as pessoas não estavam tendo o prazer, o privilégio de observar coisas que Deus estava fazendo na vida do outro. Quando eu coloco o interesse, eu observo coisas que Deus está abençoando a igreja de Deus, eu aprendo com o outro, e através disso eu observo, eu cresço também em santificação. Então, o crescimento para Paulo aqui nesse contexto é eu observar, eu olhar para a vida do outro, para que a gente continue nessa concentração, nesse propósito para todo sempre. E ele continua: os que andam dele, e vai estabelecer essa questão da cidadania. Há pessoas que andam de acordo com o Evangelho de Jesus. E a gente precisa observar, a gente precisa imitar, observar esses modelos. Eles andam entre nós. Deus está levantando pessoas. O apóstolo Paulo, e a gente pode acrescentar aqui esses modelos, Timóteo e Epafrodito. Capítulo 2, são modelos para vocês. Olhem para a vida de Timóteo, está colocando o interesse dos outros em primeiro lugar. Um jovem poderia aproveitar tantas outras coisas da vida, mas ele é um cooperador junto comigo. Ele está aí na igreja tentando fazer o papel de crente. Epafrodito, que levou as finanças para o apóstolo Paulo, ele é um modelo de perseverança, quase falecido, quase morreu. Então olhem para esse comportamento, são mentores da vida cristã. E aqui, meus irmãos, é interessante que quando a gente chega em 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós temos vários textos que Paulo fala sobre imitem, porque eu imito a Jesus. Aqui Paulo acrescenta outras pessoas. E por que isso é interessante? Porque parcialmente, talvez, Paulo estava ausente da igreja, mas ele colocou outras pessoas para suprirem a carência da igreja. Ou seja, o único modelo não pode exibir todas as facetas do que significa seguir a Cristo. Paulo entende isso. Eu sou limitado, eu estou preso, mas tem outras pessoas que vão testificar em Jesus. O único modelo não pode exibir todas as facetas do que significa seguir a Cristo. Paulo jamais colocou uma centralidade em si mesmo. Ele sempre colocava a imitação em Cristo, e essa imitação abarcando vários modelos. E nós, na medida que estamos na fé cristã, precisamos observar esses modelos que são estabelecidos por Deus, um tipo aqui, um molde, aqui uma pessoa ou várias pessoas que exemplificam um comportamento maduro. Esse é o ponto de Paulo.
não é perfeição, é um comportamento maduro em várias esferas da vida cristã. E quando a gente olha desde o capítulo 1, nós temos vários exemplos que Paulo testificou desse modelo. Paulo estava preso, estava sofrendo com Cristo, é um modelo. Paulo colocou o interesse dos outros em primeiro lugar, é outro modelo. Timóteo, da mesma forma, ganhar a Cristo, o seu progresso espiritual. Olha para a minha vida, eu não atingi ainda a perfeição, eu preciso progredir, eu preciso olhar para o alvo. Façam a mesma coisa. Eu estou escrevendo para vocês, eu sou um modelo da dependência de Cristo para a vida de vocês. Então, meus irmãos, Paulo aqui, a sua intenção não é o foco em sua pessoa em si mesmo, mas, junto com a igreja cristã, que a igreja se una a ele em humildade, em dependência de Cristo, pois ele está no mesmo progresso espiritual desses irmãos. Irmãos, ele começa com essa palavra: sede meus imitadores. Eu estou nessa família. Eu não estou acima no sentido de ser superior a vocês, mas a dependência de Cristo. Tudo eu sou pela graça do Senhor. Olhem para a minha vida e progridam junto comigo na dependência de Cristo. Capítulo 1 é muito interessante. O versículo 30, quando ele fala desse mesmo combate: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então veja esse progresso, que se juntem a ele em humildade, em dependência de Cristo. Então essa palavra, Paulo não quer focar perfeição, pois ele próprio diz no versículo 12: eu prossigo, não recebi a perfeição, mas é um caráter confiante. Olhar para o apóstolo Paulo, é um apóstolo de Jesus, uma pessoa que coloca o interesse dos outros, está plantando igreja, está lá na prisão sofrendo com Cristo. Esse irmão é um irmão que a gente precisa ter toda a honra e reverência, pois ele está dando tudo pelo Evangelho de Cristo. Olhem para os seus cooperadores, imitem a fé que eles tiveram. Então a gente pode traduzir aqui: irmãos, sejam imitadores meus, ou seja, esse comportamento maduro, esse progresso espiritual, essa santificação que Paulo está aqui estabelecendo. Mas Paulo progride agora para falar sobre os antimodelos. E esse é o ponto. Exemplo, imitadores, mas infelizmente existem pessoas que andam contra nós, que não andam segundo o padrão do Evangelho. A vida mundana está diante de nós. Pessoas que andam contra o exemplo, o modelo que Cristo estabeleceu perante as nossas vidas. Versículo 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo agora vai dizer: existem exemplos que precisam ser copiados, mas agora eu vou falar para vocês exemplos que jamais devem ser copiados. Vocês não devem se concentrar nessas coisas. Vocês, filipenses, devem ficar cientes que não valem a pena seguir certos padrões que estão constituídos e que muitas vezes querem influenciar a igreja em certas coisas que ele vai qualificar aqui como coisas terrenas ou coisas mundanas. A ameaça da comunidade cristã. Porque nós que estamos neste exemplo de olharmos uns para os outros, de suplicarmos a exaltação de Deus, há exemplos lá fora, negativos, que muitos de nós começamos a observar e namorar. Exemplos da moda, exemplos de pessoas que têm uma autoestima, que quando a gente olha para o Instagram, a gente fala: mas eu queria ser como essa pessoa. Olha a riqueza dessa pessoa. Olha o que essa pessoa tem. Mas essa pessoa não passa problema. Olha, é só vantagem, vantagens e vantagens. Mas Paulo, ele tem um princípio importante. Olhe para o caráter. Olhe para a moralidade dessas pessoas. Quando a gente observa o que é o caráter do mundo, Paulo vai qualificar aqui de maneira precisa e bastante triste o que é o mundo. O que a vida mundana, o que essas pessoas buscam, refletem. Pois muitos andam entre nós, veja, eles andam, eles estão perto, eles querem nos influenciar.
de alguma forma. Mas a gente tem um andar que contrasta isso. É um andar piedoso, é um andar que eu olho para o crente mais humilde, mas é um homem de oração. É esse irmão que eu preciso, é esse irmão que eu preciso imitar a sua fé. Às vezes não tem nada o que tange a riqueza, mas tem espiritualidade. Mas a gente começa a copiar e olhar e namorar com certos exemplos que o mundo coloca para os nossos jovens, certos tipos de vestimenta, certos tipos de cabelo, certos tipos de conduta, que a gente começa a andar e imitar. E Paulo vai dizer, cuidado, esses exemplos são anticristãos. Eu escrevo para vocês até chorando, por quê? Porque quando eu olho para a vida deles, o futuro deles é o inferno. É destruição, porque eles amam o mundo. Eles são inimigos da cruz. Irmãos, a acusação é extremamente dura. Paulo está aqui brincando, ele entende que esse modo de andar, esses dois modos aqui, versículo 17, temos um tipo, um modelo. E os versículos 18 e 19, outro tipo de vida, outro tipo de cosmovisão, de percepção, de vida, de tudo. São dois modos de existência e dois resultados. Onde está o nosso coração é o ponto de Paulo. Porque esses irmãos aqui, entre aspas, que eram cristãos professos, tudo indica, eles viviam de modo libertino. Eles viviam como os pagãos. Eles são inimigos da cruz. Paulo aqui coloca essa inimizade por quê? Porque a cruz é o único meio de redenção. É o único meio. É a razão da encarnação de Jesus. Capítulo 2, versículo 8. Foi com este propósito que Cristo veio, ele morreu até a cruz. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então a nossa vida se resume ao propósito da cruz. Qual é o propósito da cruz? Redenção. Redenção da minha vida, redenção dos meus olhos, redenção da minha mente, redenção de como eu me visto, redenção de todas as coisas, em todas as áreas da vida. Cristo mudou o meu viver. E agora eu ando em conformidade de vida, em novidade de vida, porque Deus habita em mim através da expressão do Espírito. Porém, esses indivíduos que Paulo vai colocar pregavam a cruz. Eram até cristãos professos. Há uma discussão sobre quem seriam essas pessoas, a identidade deles. Tudo indica, eu acredito, eram cristãos professos. Pessoas que até pregavam, mas negavam a cruz em seus comportamentos. Negavam a cruz em sua vida. E o princípio importante aqui é que o ensino correto, que não produz uma vida correta, é uma abominação para Deus. O ensino de Cristo deve invadir o nosso coração. Deve estar em nossa vida, deve, vamos colocar a palavra, se encarnar, entrar em nossa vida ao ponto de nós vivermos isso de maneira prática. Deve ser refletida, vivida, e isso é observado da forma como eu esboço o meu cristianismo. Aqueles que afirmam conhecer a Cristo, mas não conseguem, pela capacitação de Deus, viver de acordo com o que o Evangelho prescreve, Paulo vai dizer, são inimigos a Deus. A profissão não foi verdadeira. São inimigos. Há uma direção desgovernada. E Paulo vai colocar justamente isso. Há uma direção contra Deus. 4 características. No versículo 19, veja, a primeira característica, o destino, o fim deles é a perdição. Paulo se refere aqui ao que acontece após a morte. Após a morte nós teremos uma herança. Ou uma herança salvífica, ou uma herança de perdição. O fim deles é a destruição. Infelizmente, esses indivíduos estavam fadados à destruição eterna. Já que eles são inimigos da cruz, não tem outra saída. O fim deles é a perdição. É se encontrar diante de Deus e enfrentar um julgamento final que todos irão enfrentar. Ninguém escapará do juízo final, do julgamento das obras. O destino de todos, meus irmãos, é a morte. Ninguém vai escapar disso. O destino de todos é a morte. Porém, depois da morte, segue-se o juízo. Onde nós estaremos? Qual herança nós receberemos? Ou receberemos uma herança
eterna salvífica, ou para muitos, na profissão dos crentes, uma perdição eterna. Então, já que existe um andar do cidadão da pátria celestial, não esqueça, ao andar, o cidadão da vida mundana está caminhando para o castigo eterno. É algo pesado, mas é a palavra de Deus. Está caminhando em direção ao julgamento final, para receber segundo aquilo que fez. O Deus deles é o ventre. Então, tudo indica aqui essa questão de apetite, né? O ventre, a questão do egocentrismo. Então, ele está a caminho da perdição. O Deus deles, veja, aquilo que eles buscam é o prazer, é o egocentrismo, é sempre buscando o que eu acho, o que eu entendo, meu corpo, minhas regras, e etc, etc, etc. É o Deus dessas pessoas. Não olha para aquilo que Deus prescreve, mas para aquilo que eu acho. É o meu ventre, é o meu eu. É a vida egocêntrica, o Deus do egoísmo. O Deus dos apetites carnais. A vida desgovernada em estar sempre escravizada pelos prazeres terrenos, pelo pecado. E quando a gente olha para a mídia, quando a gente olha para o nosso contexto, é isso que acontece. É o apetite carnal. É o Deus deste século enganando as pessoas para cada dia buscarem e adorarem o prazer pecaminoso. Mas Paulo continua na terceira característica. E a glória deles está na sua infâmia. Essa palavra é vergonha. Então, veja que a glória dessas pessoas é a cada dia se vangloriar. Essas pessoas, além de estarem em comunhão com o pecado, elas se vangloriam, né? Elas se prescrevem, elas colocam sempre essa questão de um prazer sem altíssimo. O prazer pecaminoso. É isso que a gente precisa buscar. É isso que a gente precisa se vangloriar. A liberdade, a imoralidade sexual, todas essas coisas. É isso que o mundo busca. E aqui está a sua vergonha. Eles se gloriam nisso, mas Paulo vai dizer: está a sua vergonha. E Paulo finaliza: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, o ponto que ele vai colocar, o problema dessa inimizade da cruz, porque eles buscam essas coisas, o problema crucial é porque o seu coração está nesse mundo. É isso que Paulo vai dizer. Eles nunca se converteram, eles nunca olharam para a vida celestial. Deus não conquistou essas pessoas e por isso elas se preocupam somente com a vida terrena. Essas coisas terrenas, meus irmãos, não são assuntos práticos da vida cotidiana, não é esse o ponto. Coisas terrenas aqui é a vida mundana em oposição a Deus. Tudo aquilo que é oposto a Deus é o andar contra aquilo que Deus prescreve. É uma vida mundana. A gente pode traduzir esse versículo da seguinte forma: eles se preocupam com as coisas mundanas. Esse é o seu prazer. A vida mundana se preocupa apenas com as coisas desta vida. E o ponto de Paulo é que cada um de nós, neste contraste, deve escolher um padrão de pensamento. Um padrão ou terreno ou celestial. Porque isso determinará as nossas ações, bem como também os nossos resultados, o nosso destino. Não esqueça, a escolha dessa noite, diante desses versículos, é entre um prazer temporário e um prazer eterno. Uma alegria eterna. Estamos diante de uma escolha. Ou buscarmos aquilo que é terreno, ou o prêmio celestial da nossa soberana vocação. E é isso que Paulo vai fazer nos versículos 20 ao 21. A vida celestial. O estilo de vida que vocês devem observar. Já que estamos nessa busca constante, ele começou isso desde o versículo 8 até o versículo 16, há uma recompensa celestial para aqueles que vivem a vida de Cristo. Há um aguardar, há uma busca.
E Paulo vai lançar aqui um antídoto para fugirmos da vida terrena. O antídoto está nessa analogia que ele vai colocar aqui. A cidadania celestial. Interessante que Paulo, desde o capítulo 3, está trabalhando essas analogias. Ele colocou aquilo que a gente denominou a contabilidade cristã. Quando ele pede tudo, aquela soma, né? E ele ganha Cristo. Depois ele coloca o atleta nos versículos 12 a 16, onde a gente deve correr como um atleta, olhando para o prêmio. E agora ele coloca essa cidadania. Pois naquele contexto de Filipos, a cidadania era exaltada. Filipos era uma cidade, eles eram colônia romana. E eles tinham alguns privilégios. E por conta disso, Paulo vai dizer, nós temos uma cidadania celestial. Essa é a primeira coisa, o primeiro antídoto, cidadania celestial, pois a nossa pátria está nos céus. Enquanto a mente do ímpio está na terra, a mente do crente está nos céus. Está fixada nas coisas que Deus nos entregou. Há uma dicotomia muito clara entre céu e terra. Não fazemos parte mais deste mundo. A nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus. Como existe um cântico que todos nós conhecemos como forasteiro aqui, em terra estranha estou. Essa é a razão de Paulo falar, imitai. Versículo 17. Esses pregadores, essas pessoas professas, não estão nessa cidadania. Eles não são forasteiros e peregrinos, como Pedro vai nos dizer. Nós que temos uma herança incorruptível, nós que buscamos a Jesus. Então Paulo está lembrando esses irmãos da verdadeira prioridade. A verdadeira prioridade das nossas vidas é constantemente focarmos no que nós temos em Jesus. Nós estamos aqui, mas nós já estamos com Cristo. Somos cidadãos celestes. Da mesma forma que um cidadão romano tinha certos privilégios, e ele deveria viver de acordo com essa cidadania, como está dizendo, olhem para a cidadania celestial. Porque os filipos estavam se regozijando e se vangloriando como cidadãos romanos. Nem todos, naquele momento, nem todas as cidades eram colônia romana, por causa desses privilégios. E muitos deles, possivelmente, se vangloriavam disso. Mas Paulo está dizendo, olhem para a cidadania celestial. Vocês têm vantagens e privilégios, porque vocês são crentes. Vocês são irmãos. Vocês devem focar no prêmio da soberana voz. Forasteiros e peregrinos. Segundo lugar, expectativa ansiosa. Paulo vai dizer, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então veja que nos versículos 13 e 14, Paulo focou sobre esse progresso, o esforço, focarmos no prêmio. Paulo agora vai dizer a natureza desse prêmio. A natureza é nós aguardarmos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olhem para a sua vida. Enquanto vocês vivem neste mundo, que é um mundo pecaminoso, um mundo que nos traz dor, tristeza, muitos modelos pecaminosos, olhem para Jesus, olhem para a igreja, olhem para a sua cidadania celestial e olhem para Jesus. Continuem observando o cerne da vida cristã, o cerne da esperança é a volta de Cristo. A ênfase de Paulo é se aguardar, como nós lemos nessa noite, 1 Tessalonicenses 1,10, e para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou entre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. E nessa vinda de Jesus, nesse aguardar, Paulo nos diz que transformará o nosso corpo de humilhação. Já temos visto que essa expressão corpo de humilhação significa sofrimento, dores, principalmente atrelados à fidelidade a Jesus. Nós vemos o nosso corpo é um corpo de humilhação, um corpo que está cada dia indo ao pó. Todos os dias. É um corpo que está indo ao pó, é um corpo de humilhação, um corpo de dores.
Mas Paulo, nessa expectativa, ele afirma que nós temos, nesta vida celestial, essa concretização, a bênção de sermos transformados. Nós seremos transformados e nunca seremos mais humilhados. Estamos sendo humilhados agora. Estamos a cada dia morrendo, mas chegará o dia que seremos transformados. E nós teremos o mesmo corpo da glória de Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, capítulo 8, se ele fala na memória de irmãos, vai nos dizer: ressuscitará vocês. Vocês serão ressuscitados. Vocês terão um corpo glorioso. Colossenses capítulo 3, versículo 4 nos diz que nós seremos manifestados em glória. Nós estamos ocultos aos olhos do mundo, mas chegará o dia que todos verão a glória de Jesus. Nós seremos transformados. Não haverá mais lágrimas, morte, luto, choro e dor, mas apenas alegria. Alegria eterna, perene, para todo sempre, diante de Jesus. Algumas aplicações para nós finalizarmos. Primeira aplicação. Primeira coisa que a gente precisa focar. Devemos seguir exemplos fiéis. Primeira coisa. Devemos seguir exemplos fiéis. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, tudo indica que há uma doutrina da imitação. Essa Romanos foca nisso. Vocês foram modelos em toda a Macedônia e a Acaia. A fé daqueles irmãos estavam repercutindo as pessoas, os descrentes estavam olhando e vendo: essa pessoa é diferente. A igreja estava olhando para a igreja de Tessalônica e vendo uma igreja modelo na fé, no amor e na esperança. Há uma doutrina da imitação. Vários versículos Paulo estabelece isso sobre essa imitação que nós precisamos estabelecer. Não é algo novo, é um tema comum no Novo Testamento. E ele coloca aqui na própria Epístola de Filipenses, seu próprio exemplo, Epafrodito e Timóteo. Então Paulo está nos ensinando que quem você segue é importante. Quem você segue é importante. Ao decorrer da semana, quem você está observando? Quem você quer seguir? Quem você segue é importante porque boa parte do crescimento cristão é adquirido através dos exemplos de outras pessoas. E infelizmente, muitos de nós querem seguir exemplos pecaminosos. Exemplos que não vão trazer a fé cristã para a nossa vida. E Paulo vai dizer: foquem em exemplos fiéis. Um molde, um modelo, um comportamento evangélico para as nossas vidas. Valores. Valores que vão promover uma vida para a glória de Deus. Pessoas que mostram estar mais perto de Deus, de como viver a vida cristã, de como orar, de como sermos generosos, de como amarmos a nossa Bíblia. E aqui uma coisa que tem me ajudado bastante nessa imitação, que é algo da fé cristã, são os mentores falecidos. Biografia cristã nos ajuda muito nisso. Pessoas que viveram a fé cristã de maneira tão maravilhosa que quando a gente lê, traz edificação para as nossas vidas. Pessoas que são exemplos de fé, tanto no presente, mas também pessoas que partilham, e quando nós lemos os santos do passado, nós encontramos encorajamento nos mártires da igreja. É algo magnífico. Estavam prontos para morrer por Jesus. Na reforma protestante, os puritanos, exemplos de piedade, algo exemplar. Quando a gente lê, meus irmãos, a gente ora. Eu costumo dizer que o melhor livro é quando a gente ora, a gente lê, a gente ora. Tem livro que quando a gente começa a ler, a gente começa a orar. Aquele livro técnico, a gente lê, é bênção, mas tem livros que são tão piedosos que a gente está lendo e a gente está assim: Senhor, dessa bênção disso, exemplo de piedade. E a biografia cristã, homens santos, nos ajudam muito nisso. A gente precisa ler os santos da igreja de Cristo. Pessoas que morreram pela fé cristã.
gigantes do passado, que são um encorajamento para as nossas vidas. Paulo está dizendo aqui que a existência deve ser cruciforme. O discipulado deve ser marcado pela cruz, pelo nome de Cristo em nossas vidas, modelos. Pessoas que exemplificam a vivência do lar, o casamento, a exaltação. E quando a gente olha, a gente vê uma pessoa piedosa, a gente percebe que eu preciso viver desta forma. E eu acredito que também, diante disso, muitas vezes o impacto perante o mundo não é tão vívido porque as pessoas não sabem como viver. Os crentes estão perdidos em seus comportamentos. Hoje o índice maior de divórcio é entre os crentes. Como iremos impactar o mundo dessa forma? Se o mundo olha para si e não vê algo que possa contrastar de ver, aqui de fato é um modelo que eu quero viver e observar. Então nós não sabemos, nós não temos o poder dessa vivência prática e a gente precisa de modelos. E Paulo, ele afirma que diante dessa imitação cristã, Deus levanta pessoas para que nós possamos olhar e observar essa fé. Eu creio nisso. De todo o meu coração, que Deus levanta pessoas. Pessoas que são capacitadas por Deus, pessoas simples, que quando a gente tem comunhão, a gente observa a fé, a oração, o amor pela Bíblia, e quando a gente olha para nós, a gente aprende com essas pessoas. Um modelo para nós, um modelo de fé, de Cristo em nossa vida. A segunda aplicação, fuja da mentalidade terrena. Fuja da mentalidade terrena. Nós estamos, meus irmãos, empenhados em uma luta. E essa luta perdurará a nossa vida inteira. As três lutas que nós temos é contra o mundo, a carne e o diabo. E aqui eu gostaria que você se concentrasse na luta contra os seus pecados. Diante do mundo que é pecaminoso, o diabo que está contra nós, nós temos essa luta contra os nossos pecados. A velha natureza que constantemente quer aflorar em nossos corações. Existe uma doutrina muito importante que nós desconhecemos, mas que foram ensinados pelos nossos pais, que está nas Escrituras, que quando nós olhamos para a santificação, nós nos esquecemos dela. É a doutrina chamada mortificação do pecado. Muitos não sabem o que é isso. A doutrina da mortificação do pecado significa que a gente deve fazer morrer continuamente o velho homem. Continuamente você deve matar a sua velha natureza. É uma luta constante. Quando o pecado vem, você precisa lutar. Você precisa matar com as armas que Deus nos entregou. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente tem um desejo de estar orando, muitas vezes está lutando, mas não sabemos lutar. E a mortificação ensina isso. Como lutarmos contra os nossos inimigos? Colossenses capítulo 3, versículo 5, a gente vai dizer o seguinte, vou ler para vocês, o tempo já está corrido. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E vai colocar moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então Paulo diz, essa ordenança, fazei morrer, matem a verdade. E se matar significa um combate extenuante. Eu devo me esforçar em estar constantemente matando certos pecados ou vícios que vêm contra nós. Se eu não lutar, o pecado vai ganhar tempo. Existe uma famosa frase do grande puritano John Owen. Ele escreveu um livro muito importante sobre mortificação do pecado. É um livro clássico sobre isso. Eu aconselho você a comprar esse livro ou pesquisar. John Owen, Mortificação de Pecado. Ele escreveu um tratado sobre isso. Ele é conhecido como um crente que mais falou sobre isso. E ele disse o seguinte: mortifique o pecado
Faça disso uma luta diária sempre enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar. Continue matando o pecado, ou ele lhe matará. Continue matando o pecado, ou ele matará. Ele vai dizer certa feita que se a gente não matar o pecado, não estarmos atentos nessa observância, o pecado ele vai se regenerar, podemos dizer assim, gradualmente nos matar. Porque ele vai sempre querer crescer diante dessas velhas práticas. A velha natureza, meus irmãos, ainda habita em nós e a gente precisa ter ciência disso. Se nós não lutarmos constantemente, perderemos muitas batalhas. Romanos capítulo 8, versículo 3 nos diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, que é a velha natureza, morrerão. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Veja que o ponto do apóstolo Paulo no capítulo 8 é a vida do Espírito. Esta pessoa que certa feita eu falei é a pessoa mais esquecida da Trindade. E nós nos esquecemos de buscar o enchimento do Espírito. Sem o Espírito você não vai vencer. Meus irmãos, nós muitas vezes queremos, mas nós não estamos cheios do Espírito. Esse é o problema. Mas se fizerem morrer pelo Espírito, clama ao Espírito, vive em dependência do Espírito. Já que somos cidadãos dos céus, a gente vai olhar para o céu e dizer: Deus, causa tristeza no meu pecado. Eu não quero viver dessa forma, ó Deus. Eu não quero viver dessa forma, ó Cristo. Vem Espírito e invade meu coração ao ponto de eu querer viver a tua vida. É disso que nós precisamos, nos ajoelharmos, suplicarmos a vida do céu, a vida celestial da nossa vida. Clamarmos de todo o nosso coração: eu quero fazer, morrer, viver com Deus. Venha o Espírito em meu coração. Crie em mim, ó Deus, um Espírito puro e inabalável. Não retira de mim o teu Espírito, ó Deus, com Davi, me dá alegria novamente da salvação. É Deus em nós, meus irmãos. O Espírito da nossa vida. Eu não consigo pensar em algo mais tarde do que apenas a profissão do cristianismo. Estamos aqui, meus irmãos, mas o grande perigo de chegar naquele dia e Jesus dizer: apartai-vos de mim. Vocês praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Nós precisamos examinar nossa fé e buscarmos essa vida aqui. Porque Deus pode colocar cada um de nós nessa vida celestial, nessa conquista, nesse progresso. É disso que nós precisamos a cada dia nos dar. A vida celestial. Mortificar os filhos do corpo. A fé na natureza. E através da mortificação nós temos a vivificação, que é o quê? Enquanto eu estou matando, eu estou sendo vivificado em que sentido? Recebendo, sendo capacitado pelas bênçãos do Evangelho pela vida. Sem leitura das Escrituras, sem oração, sem olharmos para modelos que andam entre nós, meus irmãos, ficará muito difícil vencer os certos pecados lábios. A gente precisa perguntar, meus irmãos, sendo sinceros diante de Deus, que é o nosso pior amigo. Quanto tempo estamos gastando com as Escrituras? Já que estamos falando de modelo, quanto tempo a gente vai passar aqueles livros, né? Aquela ação demoníaca que a gente fica passando? Não, o livro é um vício que a gente não para mais. Ou não é? A gente fica, quando vai ver uma hora, entendeu? Até pegamos com certos livros que passam de repente aleatório, né? É sério, a gente precisa observar essas coisas. E o que é justamente matar? Se isso está trazendo dano para mim, eu vou deixar o celular de lado. Vou até, se possível, até excluir o Instagram, não tem problema. Se vai trazer benefício para minha vida, não tem problema. Se vai trazer espiritualidade, assim seja, Deus. Eu não contra a tecnologia, mas tem certas coisas que a gente precisa matar. Se não matarmos, vai ficar difícil.
Isso é muito importante. Essa luta, meus irmãos, constantemente precisa ser honesta. Pois senão, estaremos a cada dia vivenciando certas coisas que nos causam muita tristeza. Muita tristeza. Mas por fim, eu acredito que já temos cantado nessa noite, diante dessa luta, desse progresso, a melhor coisa que há, meus irmãos, é, enquanto estamos lá lutando, não esquecemos da grande expectativa. A vinda de Jesus. Isso é a terceira promessa. Renove o seu amor por Cristo. Renove o seu amor ao ponto de que a qualquer momento você pode estar com Ele. Se fosse a sua última noite, como está você com Jesus? Você está pronto para se encontrar com o seu mestre? Você está nessa expectativa que o texto vai falar? Aguardando com expectativa. O que é isso? É uma expectativa, meus irmãos, contagiante. É aquela expectativa, vamos colocar aquela ansiedade quando você receber alguma coisa, aí você fica, chega a hora, é isso que eu estou dizendo, é uma expectativa, é o aguardar, é essa esperança. Tudo vai se resumir, concluir na volta de Jesus. A gente não pode perder essa esperança jamais. O aguardar da vinda de Jesus. Possamos nessa noite observarmos o Deus, andarmos em conformidade de vida, mortificando os feitos do corpo, da velha natureza, mas acima de tudo, aguardando a volta de Jesus para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Graças a Deus.